Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fonotalk, nosso espaço de escuta, conexões e trocas de experiências reais. E hoje eu estou com a Gabriela, que é mãe do Augusto, que tem perda auditiva, é usuário de implante coclear e também tem um diagnóstico de autismo. E a Gabriela vai contar um pouquinho sobre a história, tanto do diagnóstico, da descoberta da perda, reabilitação e como que está sendo esse processo de reabilitação auditiva. Tudo bem, Gabriela? Prazer te receber aqui hoje. Obrigada pelo convite. Então, foi um pouco complexa essa história toda até a gente descobrir essa questão, né, da perda auditiva do Augusto. O diagnóstico de autismo veio primeiro e depois veio o diagnóstico da perda auditiva. Gabriela, conta um pouquinho como que foi o primeiro diagnóstico dele. Quando ele tinha por volta de uns 7 meses, eu percebia algumas questões, mas a princípio eu achei que eram coisas da minha cabeça, né? Então, por exemplo, eu colocava body de manga comprida e aí ele teve uma época que ele puxava, não queria pôr e me veio o pensamento, né? Eu falei, nossa, será que isso é alguma coisa sensorial? Mas aí depois passou e achei que era coisa da minha cabeça, preocupação, né? Depois também eu estava estudando sobre o desenvolvimento da fala, da linguagem e percebi que ele estava atrasado, né? Não balbuciava, sempre foi uma criança muito calma, sorridente. Ele não chegou a ter o balbucio? Não. Não iniciou o balbucio? Não iniciou. E aí, eu comentei com algumas pessoas na época e as pessoas imaginam, o menino tem 8 meses, tá doida de querer que ele fale alguma coisa, né? E menino demora mais, menino tem preguiça, e assim foi. Quem percebeu os primeiros pontos assim de questões auditivas foi o meu esposo. Sempre que ele chegava em casa, às vezes o Augusto estava de costas e o Augusto não olhava, não procurava, não demonstrava nada assim. E aí ele chegou a falar, falou, Gabriela, eu acho que esse menino não ouve porque ele não olha quando eu chego. Só que em outros momentos o Augusto demonstrava claramente ouvir. Então, por exemplo, o ventilador fazia barulho, ele olhava para cima, né? E aí a gente ficava nessa, de ouve, não ouve. Será que ele realmente estava ouvindo ou foi um movimento aleatório e olhou e procurou alguma coisa? Isso, exatamente. E assim, eu me apeguei muito a ele ter passado no teste da orelhinha, né? Então, como ele fez o teste da orelhinha e passou, falei, não, ele ouve, né? Tipo, não tem nada disso acontecendo. E aí, com 1 ano, ele começou assim, eu falo, né, que foi o autismo regressivo que ele teve, porque com 1 ano ele já não comia mais nada, e a gente fez a introdução alimentar, tudo certo. Ele teve esse desenvolvimento inicial, sim. E aí a partir de 1 ano ele começou a regredir. Quando eu percebi, na verdade, ele já não comia mais nada, tava só na mamadeira de novo. E eu lembro de alguns pontos porque a gente estava ensaiando muito pro aniversário de 1 aninho dele, né? Então ele não batia palma do parabéns, ele não mandava beijo. E era uma coisa que eu tava treinando já há muito tempo, né? Ele chegou a fazer em algum momento? Ele imitava na hora, né? Então eu fazia parabéns, ele batia tipo 2 palminhas e aí depois eu falava, como faz o parabéns? E ele... Nada. Naturalmente não, era só um processo de imitação. Isso, exatamente. E aí começou várias estereotipias, enfim, com 1 ano e 3 meses a gente fechou o diagnóstico de autismo. Então, assim, foi um diagnóstico bem precoce. E a partir daí, tudo justificou a questão auditiva para mim, né? Então, a gente começou terapias intensivas, fono, TO, nutri, psicóloga, tudo que você imaginar. E ele evoluiu muito bem, realmente, né? Então, ele começou com o brincar funcional, que até então ele não tinha, melhorou as questões de imitação, e as questões do barulho iam e vinham, tá? Eu tenho, assim, vídeos de, sabe essas flautinhas infantil? De eu tocando e ele de costa, ele olhar na hora. Então, assim, foi uma resposta auditiva, porque aí eu comecei a testar ele, sabe? Eu falava, gente, não é possível, né? E meu marido, esse menino não ouve. Eu, não, ele ouve. E aí eu comecei a testar. Falei, ó, tá vendo? Ele olhou. Então ele tá ouvindo esse som,
E são realmente sintomas que se confundem muito quando a gente pensa no autismo, né? Sim, a gente tem tamanha dificuldade de diagnóstico, gente. A Gabriela, ela também é fonoaudióloga. Sim. Então, é muito difícil você realmente diferenciar a criança pequena, Sim. se ela realmente tem uma perda auditiva ou se ela tem alguma outra alteração no neurodesenvolvimento associada. Por isso que é muito importante a avaliação objetiva dessa audição da criança. Às vezes a gente fica com testes e esses testes acabam nos confundindo realmente no dia a dia. Será que ele olhou? Será que aquele momento que ele olhou para o ventilador era realmente porque ele ouviu o ventilador? Ou ele olhou porque ele sentiu alguma coisa, né? Então, por isso que é tão importante a avaliação objetiva dessa audição. Então, você aí, pai em casa, mãe, é difícil realmente fazer esse diagnóstico diferencial para qualquer pessoa, né? Mesmo para o profissional. Por isso que a gente precisa de recursos para entender, né, como que está esse desenvolvimento da criança. E como que foi, Gabriela? Que momento que você falou assim, não, eu preciso investigar a audição dessa criança? Então, na verdade, com 8 meses, lá quando eu percebi o atraso na fala, eu procurei uma colega fono, falei para ela, né, as minhas dificuldades, o que eu estava percebendo, o atraso na fala e tudo mais, e nós iniciamos uma avaliação auditiva. Uma coisa importante, quando o Augusto foi fazer o teste da orelhinha, ele não passou no teste do reflexo cócleo-palpebral, e isso já me deixou meio assim, sabe? E uma informação que você me trouxe uma vez, esse teste da orelhinha ele foi feito diversas vezes. Isso. Ele foi fazer, né? E aí ela bate o prato, acho que é, né? E ela bateu o prato uma vez e o Augusto lá, pleno, no meu colo. Aquilo já começou assim, me remexer, né? Bateu 2, bateu 3, acho que na quinta ele piscou, mas não foi uma piscada de susto, só piscou. Ah, passou. Eu fiquei meio assim, mas como ainda tinha o teste da orelhinha, fez o teste da orelhinha, passou. Eu falei, tudo bem, ele é só uma criança calma, né? Então, essa questão do reflexo a sons altos, ele nunca teve. Até na minha mãe a gente tem 3 araras. E a arara, tipo assim, gritava na cara dele, perto da grade, e ele não piscava, não nada, sabe? Então, hoje eu vejo que já eram sinais, mas que foram, assim, confundidos, né? Eu não tive tanta clareza. Sim, esse reflexo que a Gabriela tá trazendo pra gente, por exemplo, quando a gente ouve um som muito alto, de uma forma reflexa a gente pisca, né? E isso mostra a integridade do nosso sistema auditivo. Sim. Então, por isso que é tão importante esse reflexo. Quando a gente tem um som alto, a criança pisca, realmente nós piscamos. E é um reflexo que mostra que nosso sistema auditivo ele tá funcionando, ele tá funcionante. Sim. E ele é muito importante para mostrar o desenvolvimento da audição da criança. Gabriela, e aí com 8 meses ele foi fazer a nova avaliação? Ele foi fazer e aí nós descobrimos que ele estava, na verdade, com o ouvido inflamado. Ele, acredito que por conta do autismo, ele nunca deu muitos sinais. Então eu descobri por um acaso que os 2 ouvidos estavam inflamados, ele não teve febre, não chorou, não nada. E aí a gente fez as emissões de novo, ausentes. E aí a fono falou, Gabi, a gente precisa fazer um bera e tal, mas olha, vai no otorrino, trata essa questão auditiva e aí a gente depois faz, né? Porque se fizer também com o ouvido inflamado, não vai resolver. Não consegue realmente você captar aquela informação que a gente precisava com o bera. A gente precisa de um ouvido saudável, né? Sem uma infecção ativa naquele momento para fazer a avaliação. Exatamente. Aí eu fui pro otorrino, tratamos a questão da inflamação e marquei para fazer o bera. Agendei para fazer o bera, você sabe que tem a criança tem que estar dormindo, não pode se mexer, né? Tem todos esses fatores. Alguns cuidados realmente para que o exame seja fidedigno, né? Sim, mas assim, é o terror das mães, né? Sinceramente. E aí chegamos no lugar para fazer. Hora que a profissional colocou o fonezinho, né, no ouvido, o Augusto acordou. E aí não dormia, porque aí ele viu que ele estava num lugar diferente. E, enfim, não consegui acalmar ele, não consegui fazer ele dormir de novo. Fui embora sem conseguir fazer o exame.
E aí falei, você quer saber? Deixa isso pra lá. Tava já com muitas terapias, muita coisa. Falei, vou dar um tempo. Tava naquele momento de ter o diagnóstico do autismo. Isso, tava ainda digerindo tudo que estava acontecendo, a mudança na rotina, né? E aí deixei e fomos fazendo as terapias. E um dia na minha casa, ele fazia fono em casa, a gente estava na sala, eu estava acompanhando com tudo fechado e tinha o interfone. E o interfone tocou muito alto. Eu e a fono, que estava distraída, demos um pulo assim. E ele, do jeito que estava, ficou. E aí a fono voltou a me questionar. Falou, Gabi, você tem certeza que o Augusto ouve? Porque olha a altura que tocou, ele não... A gente assustou e ele não. E aí eu falei, não, acho que ele ouve sim, porque ele responde. Tem hora que acontece barulho, ele olha e tal, mas fiquei com aquilo, sabe? Falei, ai meu Deus, só isso ele já tava com quanto tempo? Aí ele já tava com 1 ano e meio, por aí. E aí eu fiquei com isso, né? Falei, não, vou marcar de novo esse Ibera pra ele fazer. Só que isso já era assim, final de ano. E aí eu marquei em Jales, porque eu ia passar uns dias na casa da minha mãe. Falei, lá vai ser mais tranquilo, eu vou conseguir. E aí realmente levei ele, dei uns remedinhos pra ele dormir e conseguimos fazer na orelha esquerda. E na orelha esquerda, sem resposta nenhuma. O Bera... a fono chegou acho que até as 100. Eu tava ouvindo o estímulo e o Augusto dormindo sem nenhuma resposta. E aí, quando fomos para a orelha direita, o Augusto acordou. Não consegui fazer a orelha direita. E aí já fiquei assim, desesperada, né? Falei, meu Deus, de um lado ele é surdo e do outro. Aí entrei em contato com o otorrino, tudo, fiquei desesperada. Falei, mas ele acorda, você precisa dar um jeito nisso. E aí vim para Rio Preto e consegui fazer com ele sedado. E aí veio realmente o diagnóstico, né, de perda auditiva profunda bilateral. Não ouvia. E como que foi esse momento, Gabriela, de receber esse diagnóstico? Foi muito difícil. Porque você já tinha acabado de receber o outro diagnóstico do autismo. Do autismo eu fiquei bem chateada, mas assim, eu já sabia o caminho, né? Como eu trabalho com crianças autistas, eu já sabia as potencialidades, né? Então, assim, eu consegui enxergar os pontos positivos de, não, ele é uma criança nova, ele tá fazendo terapia intensiva, ele vai evoluir, a gente vai conseguir alcançar, né? Então, eu acho que pelo autismo ser uma coisa, assim, mais flexível, eu processei melhor a informação. Da perda auditiva, não, né? Porque a perda auditiva é uma coisa irreversível, não tem como, né? Alcançar a normalidade sem o implante. Então foi bem difícil. Eu acho que, como eu também ainda estava me recuperando, eu me afundei muito, assim. Entrei em uma depressão profunda, fiquei muito mal, assim, sem vontade de levantar, de trabalhar, de nada. Então, assim, foi bem difícil mesmo. Eu tive que procurar pessoas que entendiam para eu conseguir pensar no próximo passo, sabe? E como que foi qual foi esse próximo passo? O Augusto, ele foi para o uso da prótese auditiva convencional no primeiro momento? Sim, ele foi para o uso da prótese auditiva. Eu comecei a rever, né, alguns conteúdos sobre perda auditiva. E eu imaginava que mesmo com a prótese ele não ia alcançar uma audição boa só com o aparelho por conta de ser uma perda profunda, né? Mas eu falei, bom, vamos tentar e acredito que o protocolo, né, de ser o menos invasível possível, de acordo com a evolução da criança, então era uma coisa que ele teve que passar. Mas assim, a gente não teve resultado nenhum. E foi muito difícil a adaptação dele com a prótese. Não sei se por não ter resultado, por ele não ver diferença naquilo, foi uma coisa que foi muito difícil dele usar. E uma criança que não tem um resultado com a prótese, na verdade, ela até incomoda a criança. Sim. Porque ela não vai discriminar aquele som, ela só vai ter a amplificação daquele som, e é um som que não tem sentido para aquela criança. E realmente ele acaba mais incomodando do que beneficiando a criança. E quando depois estava com a prótese, Gabriela, e aí como que foi? Não tem resultado? Como foi esse processo até chegar
Foi desesperador. Ele usou por quanto tempo a prótese auditiva? Eu acho que ele usou por uns 4 meses. Ele usou por uns 4 meses. Eu fiz de tudo, era assim, muito difícil. A gente colocava, ele queria tirar e eu tentei condicionar, então, com doce, usei assim, todos os recursos que estavam ao meu alcance, né? Mas assim, a primeira oportunidade que ele tinha, ele queria tirar. E aí, nisso também, eu já estava em acompanhamento com o otorrino, né? E ele também foi me orientando, olha, se não der certo a prótese, geralmente, né? Para o caso dele, a gente tem a indicação do implante, é uma possibilidade, tudo mais. Então, assim, eu fui vendo que o caminho seria o implante, já que ele não apresentava resultado nenhum. E assim, às vezes, sem a prótese, ele olhava para algum barulho. E com prótese olhava, depois não olhava, sabe? Então foi muito confuso, até para os profissionais que atendiam ele, das terapias, porque eu falava, não, mas tem hora que ele olha sem a prótese, e eles achavam que eu era doida, né? E Gabriela, eu vou te confessar que assim, eu fiz a avaliação do Augusto para a indicação do implante, então eu vi o Augusto algumas vezes com a prótese. E desde a primeira vez que eu vi o Augusto com a prótese, eu conversei com o otorrino e falei, ele não ouve. Eu tenho certeza que essa criança tem uma perda auditiva neurosensorial e ele não ouve. Mas a gente precisava que a família entendesse que o Augusto não ouvia. Porque todos os relatórios que a gente recebia realmente, nenhum profissional que atendeu o Augusto antes fechava, né? Sim, não, ele não ouve. Não. Então, assim, quando a gente pedia um relatório de alguém que estava acompanhando ele, em alguns momentos Sim. ele olha, em alguns momentos não. A família, em alguns momentos ele olha, em alguns momentos não. E durante a avaliação, ele não tinha resposta auditiva nenhuma desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Mas a gente precisava que a família entendesse que ele não tinha essa resposta. Então, nós levamos um tempo realmente para trabalhar essas expectativas com a família, até para a gente fazer essa indicação da prótese do implante coclear para o Augusto. Né? Eu queria até aproveitar para tirar uma dúvida com você, né? Que eu acho que a gente vai entrar depois no diagnóstico genético e tudo mais. Mas assim, já dando uma adiantada, pensando, né, hoje que a gente sabe nessa alteração genética que ele tem, como que é essa perda de audição no sentido de ele já perde, tipo, todas as frequências, ou ele perde uma frequência aqui, outra ali? Porque hoje eu fico pensando de assim, realmente faz sentido alguma hora ele olhar. Porque se ele perdeu em uma frequência específica, dependendo do som, talvez ele ouvia alguma coisa de outra. Né? Mas assim, isso é uma dúvida que eu tenho de como acontece essa perda dentro dessa alteração. O Augusto, a gente vai contar um pouquinho, depois da indicação do implante, né? A gente já tinha feito essa indicação, a gente já tinha feito o diagnóstico da perda auditiva, ele já tinha realizado o implante coclear, ele fez a avaliação genética, onde foi diagnosticado que ele tem uma alteração num gene que chama GJB2. Isso. Né? Ela é uma alteração autossômica recessiva, então para que a criança tenha essa perda auditiva e essa condição genética, tanto o pai quanto a mãe tem que ter esse gene, e a partir desse casal ele tem 25% de chance de ter uma criança com perda auditiva neurosensorial, que é o caso do Augusto, e essa é a perda auditiva genética não sindrômica mais comum. Geralmente a criança ela tem uma perda auditiva tanto de moderada a profunda. É bem provável que o Augusto já tinha uma perda auditiva profunda, tá? E ele se atentasse apenas a sons extremamente altos, e nem sempre. Sim, nem sempre. Nem sempre. Né? Até também pela condição associada ao autismo. Sim. Então, por isso a dificuldade no diagnóstico de uma criança que tem comorbidades como o Augusto. Mas só confirmou o exame genético, só confirmou toda a nossa avaliação prévia
diagnóstica da perda auditiva do Augusto. Eu acho que, na verdade, o exame ele foi mais para, assim, para me acalmar, para justificar, né? Para justificar o que aconteceu. Porque a gente já tinha o diagnóstico, a gente já sabia que ele não ouvia, a gente já tinha até feito a cirurgia quando veio, né, o resultado do exame genético. Mas, de alguma forma, te confirmou o diagnóstico, vindo esse resultado genético? Ou você já tinha certeza realmente? Eu era confusa, eu sabia que ele não ouvia na maior parte do tempo, eu tinha certeza disso, ele não tinha resposta na maior parte do tempo, mas por esses momentos específicos que ele olhava, eu ficava na dúvida de tipo, isso que eu te falei, será que ele ouvia em uma frequência específica? Porque o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu levei ele em um outro médico em Bauru para pedir uma segunda opinião, porque eu falei, tá, a gente vai fazer a cirurgia, né? Ele é uma criança nova, eu vou numa segunda opinião. E aí fui para São Paulo, refiz todos os exames, Bera, tudo sedado, e deu diferente o resultado do que deu aqui em Rio Preto, né? E aí o médico de Bauru falou assim, olha, eu não indico a cirurgia dele, porque você tem 2 exames, um com um resultado e outro com o outro. Então, o que eu te aconselho? Esperar até os 3 anos e ver como vai desenrolar essa fala. E aí eu voltei assim, né? Meu Deus, o que eu faço com isso agora? Mas eu falei, bom, se ele ouve pouco, muito pouco, porque ele não tem resposta. Então, entre ele ouvir pouco e eu fazer a cirurgia e ele ter uma audição normal, né, dentro do que o implante pode proporcionar, eu vou arriscar e fazer a cirurgia. E aí eu acho que o conhecimento de fono ajudou muito para essa questão, assim, da gente não perder tanto tempo, né, para o desenvolvimento da fala. Sim, é isso que a gente precisa enfatizar, a importância da criança ouvir desde muito cedo. Então, o fato da gente esperar uma criança que já tem um diagnóstico de autismo, esperar até 3 anos sem reabilitar adequadamente essa criança, provavelmente o atraso no desenvolvimento do Augusto seria muito mais acentuado. Sim. E como que está sendo esse processo de reabilitação do Augusto com o implante coclear? A gente sabe que não é um processo fácil. Não é. Ele fez a cirurgia do implante e depois de 1 mês ativa, né? E aí, quando ativou, ele não demonstrava, assim, diferença nenhuma ao som, a nada. Ele não olhava, ele continuou sem fazer nada, sabe? E eu imaginava que não, né? Que ele fosse, assim, procurar, pelo menos, né? Fazer alguma coisa. E aí foi outra fase de desespero, porque eu falei, gente, não deu certo, né? Tinha a possibilidade de não dar certo se a gente pensasse numa neuropatia auditiva, alguma coisa assim. Lembrando que até esse momento você não tinha o diagnóstico da perda auditiva genética, sendo que a perda auditiva genética é uma das perdas que melhor responde pro implante coclear. Exato, a gente não tinha ainda, né, esse resultado. E a questão do nervo, enfim, é muito difícil exames, né? A gente fez o exame de imagem de que as estruturas estavam íntegras, mas ali a condução do som, né, ficou pra gente descobrir depois. E aí ele não teve resposta, não tava tendo resposta, e foi um outro momento que eu fiquei bem desesperada. Eu falei, meu Deus, porque assim, o máximo que dava pra gente fazer era a cirurgia do implante. Dali pra frente, né, se não resolvesse, sim, até onde eu sei, não tem mais o que fazer. Então foi bem difícil, ele ficou uns 2 meses sem ter resultado, sim, sem apresentar a resposta, e depois ele começou aos poucos, né, a fazer um barulho, ele olhava. Eu acho que foi o tempo dele entender também que aquilo, né, era novo, dele começar a perceber esse mundo sonoro que até então ele não tinha. Que faz parte desse processo de adaptação, e é isso que a gente sempre fala para as famílias.
a gente precisa adequar muito a expectativa da família, sim, que é muito difícil porque existe um processo de adaptação. A criança leva um tempo para se adaptar àquele estímulo e é todo um processo que precisa ser seguido, né? Não é fácil. Não. Né? A gente precisa de respaldo, de acompanhamento. Mesmo você, como profissional, entende o quanto precisa de apoio nesse momento. Muito. E assim, eu percebo assim que as pessoas, né, e até nós, a gente quer se apegar a um porquê, né? Então, por exemplo, o Augusto estava com atraso na fala porque é autista. Aí depois, não é porque ele é autista, é porque ele não ouve, né? Aí depois estava ouvindo, mas e agora? Ele tá ouvindo e também não tá falando. Então deve ser por conta do autismo de novo. E aí fica sempre nesse vai e vem de incertezas, né? Gabriela, e que mensagem você deixaria para as mães que estão passando por esse mesmo processo de diagnóstico, tanto do autismo quanto da perda auditiva? Que mensagem você gostaria de deixar para essas mães? A gente precisa ter calma, né? Viver o luto, eu acho que é importante, sim. A gente não precisa fingir que tá tudo bem, mas a gente também não pode não fazer nada, né? Então, você ter o seu momento ali de tristeza, porque eu acho que não tem como, né? Ninguém espera isso. Quando a gente tem um filho, você não espera que vai ter alguma deficiência ou vai vir com alguma dificuldade. Então, é um processo difícil. Mas eu deixaria a mensagem assim para as mães, né? Para você que é mãe, estudar a respeito do que o seu filho tem. Então, procurar ajuda de um profissional, né? Mas a partir do momento que o profissional trouxe, olha, o seu filho é autista ou o seu filho tem perda auditiva, então o que é isso, né? O que é? O que eu posso esperar? Como eu posso ajudar? Porque a mãe, ela conhece muito a criança, então ela sabe o caminho ali de ajudar, né, no dia a dia, de estimular, de como agir, mas ela precisa desse suporte. Então, contar com a ajuda dos profissionais e hoje com o recurso da internet que a gente tem, né, mas assim, de informações seguras, né, então de um profissional, de um artigo científico, de informações que vão ajudar você a digerir toda essa situação, a entender o que é, até onde vai chegar, quais são as dificuldades. Conseguir lidar melhor com essa situação. Sim. Gabriela, gostaria de te agradecer por ter participado. Obrigada. E trazer assim, a sua história, realmente a história do Augusto, eu tenho certeza que vai impactar muitas famílias aí que estão nesse processo de diagnóstico também. Sim. Né? E você, se gostou do nosso episódio, continue acompanhando e se inscreva no nosso canal.